Olá, querido amigo, querida amiga. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade aos nossos trabalhos de estudar os temas do novo Código de Processo Civil. Hoje também estudaremos ainda temas vinculados à execução do título extrajudicial. Pontuadamente, visamos hoje observar dois elementos fundamentais e que são essenciais para a execução do título extrajudicial. O primeiro deles, o título. O segundo deles, a exigibilidade da obrigação. Vamos começar a compreender como se estrutura todo esse fenômeno vinculado a esses requisitos necessários. Veja-se primeiro que o título executivo ele é uma qualidade central da execução. Eu preciso, portanto, ter uma obrigação que se consubstancie em título de modo a permitir que possa se executar determinada obrigação, seja ela uma obrigação de pagar, por exemplo, ou outra de natureza diversa. Vamos compreender como é que a coisa se define, e ela está bastante estruturada a partir do artigo 783 do novo Código. Vejamos lá. Diz o seguinte o dispositivo: a execução para cobrança de crédito, portanto estamos falando agora unicamente do pagamento de quantia, da cobrança de crédito, fundar-se-á sempre. Anote este sempre porque ele é proposital. Sempre. Em título de obrigação, veja que ele distingue título e obrigação, certo? Título é um elemento, requisito básico da execução, que é composto de uma obrigação. E esta obrigação é que será certa, líquida e exigível, cumulativamente. Não é o título que é líquido, certo e exigível, é a obrigação que consubstancia o título, que é certa, líquida e exigível. Certa pela cartularidade do título, líquida pela determinação da prestação que se está a exigir, que no caso é o pagamento de quantia. Exigível porque ela é plenamente possível, eficaz e exigível. Esses são os elementos necessários para compreendê-la. E veja que tanto é verdade, porque se a execução não estiver observada a partir de um título que é consubstanciado ou formado por obrigação líquida, certa e exigível, a execução ela é plenamente nula. E tanto é assim que o artigo 803 do novo Código, no inciso 1º, determina que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E essa já era uma orientação batida do STJ já desde 2006. Por exemplo, nós temos ali o recurso especial 607.373 do Rio Grande do Sul, que já pontificava essa estrutura. E à época foi relatado pelo ministro Arnaldo Esteves Lima. Então veja que essa estrutura é bastante significativa para compreender como a execução se desenvolve de forma adequada. Mas não é só, meu amigo e minha amiga, há mais. Então essa é a primeira rápida pontuação que tenho que deixar presente. A segunda, portanto, é entender quais são os títulos, portanto, consubstanciados em obrigações líquidas, certas e exigíveis. Esses títulos eles estão catalogados no artigo 784 e é um rol que nós podemos ver taxativo. Ali nós temos quais são os títulos. Vou nominar um a um cada um deles e pontuar alguma rápida questão. São títulos executivos extrajudiciais. Inciso 1º, já conhecidos, já tradicionalmente conhecidos, a letra de câmbio, nota promissória, debênture, duplicata e cheque. Realmente essas eram já estruturas e já títulos considerados como tal. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, e assim já o era, até porque aqui há a fé pública como elemento básico. O terceiro inciso, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Esse é o requisito cumulativo. É um documento particular, o devedor precisa assinar, mas também as duas testemunhas precisam assinar. Importante. 4. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público. E aqui nós estamos falando de estruturas de participação do Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e outros, que venham a determinar uma transação, por exemplo, no curso do processo, que se torna, evidentemente, aqui um título. Um dos exemplos, às vezes, é o próprio TAC, realizado pelo Ministério Público e outrem. O quinto, contrato garantido
por meio de hipoteca, anticrese ou outro direito e garantia, né? Por exemplo, a caução estruturada da mesma forma. Então aqui nós temos título firmado desta forma. O contrato de seguro de vida é título. O crédito decorrente de foro laudêmio também é título, assim como é título o crédito documentalmente comprovado de aluguel de imóvel. Isso é bastante importante, porque aqui agora está trabalhado como título. Também é título a certidão da dívida ativa da Fazenda Pública, e tanto é título que é cabível, segundo a súmula 279, a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Então, quanto a isso, não há maior dúvida de que tanto seja título como possível é a execução. Também é título o crédito referente a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, visando garantir aqui a sua executividade, bem como as certidões expedidas por serventia notarial, de registro relativas a valores de emolumentos, buscando facilitar a cobrança desses valores devidos por alguém, né, a um desses profissionais. Por fim, todos os demais títulos, os quais a disposição expressa da norma venha a atribuir força executiva. Existem títulos que estão previstos fora deste catálogo, mas veja, normativamente previstos. Se não for desta forma, não será título. Pois bem, vencida essa parte um pouco exaustiva de compreender os títulos, a preocupação agora é outra. A preocupação agora é compreender que a propositura de uma ação qualquer, ela não inviabiliza a execução. Exemplo, o sujeito pode ter como credor uma execução proposta e o réu, à época que o devedor, o executado, ele pode, sem qualquer dúvida, promover uma ação revisional. Veja, uma não impede a outra. E isto tem que estar claro. Por quê? Porque a causa de pedir muito embora às vezes esteja conecta, não é a mesma. E tanto é que o parágrafo 1º do mesmo dispositivo diz o seguinte: a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. E tanto é assim que o próprio STJ, já na época do velho código, portanto lá em 2012 ainda, decidiu o seguinte, no recurso especial 1.205.368 do Rio de Janeiro, que foi relatado pelo ministro Sanseverino. Olha só que interessante o que diz o STJ. Ao que pertine à execução judicial, é válido lembrar a relativa independência existente entre a revisional e aquela em que se pretende a satisfação do débito, que está sendo objeto de discussão. E aqui ele está efetivamente trabalhando os dois elementos. Posso ter uma revisional? Posso. Posso ter uma execução? Posso. Uma não inviabiliza a outra. Isso é bastante importante. Pois bem, ultrapassando esta outra realidade, ainda no mesmo foco do dispositivo do artigo 784, temos o parágrafo 2º e 3º, que vão estruturalmente falar de títulos executivos extrajudiciais que são concretizados no estrangeiro. Eles podem ser cumpridos no Brasil? Sim, podem ser cumpridos no Brasil. Eles precisam ser homologados para serem considerados como título aqui? Não, cuidado, isto não. Não precisa. Veja que o que eu preciso é que este título tenha requisitos de título no lugar de sua formação e que, para ser cumprido no Brasil, determine que aqui será cumprido. Veja o que diz o parágrafo 2º e o 3º. Por favor, comigo. Parágrafo 2º. Os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de países estrangeiros, não dependem de homologação para serem executados. Agora vem a condicional, parágrafo 3º. O título estrangeiro só, essa é importante, só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração, onde foi celebrado, e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Aí está formada e estruturada esta realidade para que o título seja no Brasil cumprido, por mais que formado fora do Brasil. Por fim, nesse aspecto ainda, nós temos a situação do artigo 785, que nos informa que o título não impede que a parte opte pelo processo de conhecimento. Eu tenho um título executivo extrajudicial. Posso executá-lo? Posso executá-lo. Mas caso queira, também posso me utilizar do processo de conhecimento, caso a minha finalidade seja outra, que não meramente cumprir o título. E é exatamente isso que permite o artigo 785. Diz o seguinte:
A existência do título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter um título judicial. Já não quero mais o título extrajudicial, quero um título judicial, por alguma outra razão, que seja muito mais benéfica do que meramente ter o título extrajudicial, né? Então esse é um outro aspecto importante. Ultrapassando a margem dessa primeira parte da conversa, que falava de título, agora nós vamos falar da exigibilidade da obrigação, que é um outro elemento necessário para que a execução seja considerada. E aqui nós temos alguns aportes importantes. O primeiro está no artigo 786, que determina algumas regras que não podem ser esquecidas. Diz o seguinte: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação. Então veja, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Portanto, aqui a preocupação é a seguinte: compreender que a execução ela só poderá ser iniciada caso presentes os elementos. Quais são os elementos? O primeiro elemento necessário é ter uma obrigação que, consubstanciada em certeza, liquidez e exigibilidade, forma um título. Veja, portanto, é ter título. Esse é o primeiro elemento. Título derivado de obrigação, líquida, certa e exigível. Segundo grande elemento aqui, inadimplemento. Por isso diz: o devedor não satisfaça a obrigação. Esses são os dois grandes elementos que eu preciso ter para que a execução seja plenamente cabível, plenamente possível. Esses, então, são os dois grandes elementos. Veja aqui que isso é tão importante de tal modo a perceber que sem título e sem inadimplemento, a execução não tem razão de existir, porque não há sequer inadimplemento ou não há descumprimento para que se force a execução. Então veja que esse é um elemento bastante importante para que se conclua como tal. Outro elemento que também se deve considerar está no artigo 787. Vamos lá. O artigo 787 ele fala do mecanismo de sinalagma e é exatamente algo importante de compreender. Eu não posso, se a obrigação ela é sinalagmática, há um sinalagma estrutural aqui, a obrigação ela exige esse sinalagma, eu não posso, por exemplo, como credor, executar uma obrigação com base em título, caso não haja, primeiro, o implemento do meu dever e, segundo, o inadimplemento da parte adversa. Digamos, então, que a minha situação está pontuada no contrato e eu não cumpri com a minha obrigação sequer, razão pela qual, muito menos, posso eu agora querer exigir do outro aquilo que se deve cumprir. Veja só, vamos lá. Diz o seguinte o dispositivo 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer a sua prestação... se o devedor, vamos esclarecer melhor. Se o devedor não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante contraprestação do credor, este deverá provar que adimpliu ao que requer a execução, sob pena de extinção do processo. Então veja, há uma estrutura de sinalagma efetivada aqui, direcionada a este título. Se o devedor não for obrigado, veja, se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, ele não pode também querer obrigar ao outrem sujeito a cumpri-la. Veja, o credor quer exigir, o credor quer exigir a sua prestação? Pois bem, exija, desde que cumpra primeiro a sua. Esse é o fundamento estruturado, para que se entenda, portanto, a melhor leitura do dispositivo. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, este credor deverá provar que adimpliu primeiro a sua obrigação, para requerer, então, a execução, sob pena de extinção. E é isso que está estruturado no nosso dispositivo. Para fechar, o último artigo que eu gostaria de comentar é o artigo 788, que vai trabalhar exatamente a estrutura do credor que não pode iniciar ou prosseguir na execução se não houver o inadimplemento. E é exatamente aquilo que nós já vínhamos conversando. Veja, diz o artigo, o credor não poderá, portanto é vedado,
O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir, ou seja, ou nela continuar, se o devedor cumprir a obrigação. Esse é o cabal elemento para compreender. Cumpriu? Ótimo, não posso executar. Cumpriu no curso da execução? Não posso seguir com a execução. Agora veja que há um outro elemento aqui, mas também o credor ele não é obrigado a receber prestação diversa da que fora correspondente e contratualmente definida. Veja, então, e o dispositivo continua. Mas quem? O credor. Mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo. Veja, esse é outro elemento importante. Eu não posso obrigar alguém a receber algo diverso do que fora contratado contra a sua vontade. Não é isso que quer o código e não é essa a função da execução. E tanto é assim que vale considerar aqui que o próprio dispositivo encerra, dizendo o seguinte: caso em que poderá requerer a execução forçada, né? Caso o sujeito não preste aquilo que deveria prestar, ressalvando ao devedor o direito de embargá-la normalmente. Por fim, eu só gostaria de trazer aqui um comentário com base em um agravo regimental, no agravo 782.134 de Santa Catarina, que foi julgado no STJ em 2007 e que basicamente diz o seguinte para a gente, que o inadimplemento parcial ele impede a execução, obviamente, tão somente no que tange aquilo que foi cumprido. Então veja, cumprir parte da prestação, portanto, em relação a esta parte da prestação, execução não pode haver, ou se havia, já será extinta pelo pagamento, por exemplo. Agora, de parte da execução ou da prestação que não fora cumprido, essa poderá seguir normalmente, sem qualquer dificuldade. Veja, essas são as estruturas que nós temos para compreender bem como se forma, exige e executa o título extrajudicial. Um abraço do professor Renan Tamayo.